voltando, eu fui procurar então o caso, reportagens, me mandaram um vídeo gravado a respeito da prisão e, com os poucos dados que eu pude observar, a gente pode ver que talvez tenha tido excesso aí, desses agentes de segurança, porque me parece que inclusive deram um mata-leão na mulher, né. Então a lei existe inclusive para coibir esse tipo de abuso. Tanto é que foi uma situação muito anômala, que a OAB de Araraquara vai acompanhar o desenrolar da investigação. No entanto, vamos voltar à questão da aula. Quando a gente olha, vocês viram, a gente até mencionou o artigo 268, do Código Penal, né, e vimos que, o descumprimento de medida sanitária preventiva é crime. Nesse artigo, inclusive que quem compartilhou comigo foi o professor de vocês, o professor Marcos. eh Nesse artigo vocês vão ver que tem outras espécies de crimes que podem acontecer na época de pandemia, dentre eles o desacato, e me parece que a mulher está sendo acusada disso realmente, de desacatar a ordem direta de servidor público, a qual ele deveria, obedecer, né. Então, assim, voltando àquilo que a gente falou, ela tem direito constitucional de ir e vir? Sim, todos temos, mas também vimos que nenhum direito fundamental, por mais, fundamental que seja, é absoluto e ilimitado. E nesse caso, há aí uma normatização do direito de ir e vir, justamente para proteger um bem maior, um interesse coletivo, que é a saúde pública. Então, eh, ela pode ter praticado crime de desacato, eu não sei, porque eu não consigo ouvir o que acontece, tá, lá. Mas assim, a questão é, pode ser, a OAB vai investigar isso, a imprensa me parece que vai ficar de olho, para acompanhar se houve excesso, e me parece que houve, porque na verdade havia uma mulher sozinha, né, para 4 ou 5 agentes, homens mais fortes do que ela, obviamente, então, me parece que houve aí um exagero, ela saiu até algemada, né. Então, talvez possa ter havido aí um abuso de força. E nisso realmente o direito existe para coibir esse tipo de força. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês: olha o perigo que a gente enfrenta de ficar, à mercê, ao arbítrio da decisão de seres humanos. Seres humanos são falíveis, seres humanos têm emoções, seres humanos interpretam de maneira, diferente as mais diversas situações. Então a lei existe justamente para regrar, para nos dar segurança de que caminho seguir. Então, assim, mesmo na aplicação da lei, mesmo que eles estivessem no cumprimento do seu dever, então eles estavam certos de alertar a mulher, de pedir que ela saísse, talvez até de levá-la presa em flagrante delito, como a gente viu. Mas me parece que o uso da força foi abusivo aí. Então, vamos esperar o decorrer das investigações. Como eu disse, em direito a gente sempre deve analisar todos os fatos, disponíveis para emitir uma opinião, e sempre aberto a outras leituras, tá. Agora, então, eu vou deixar disponível no AVA, aí a Mariana, se quiser, coloca no grupo de WhatsApp esse artigo, compilando as situações criminosas que podem acontecer nessa época de pandemia,
ressaltando uma vez mais, direito de ir e vir é um direito constitucional, mas ele é limitado, ele não é absoluto, como todos os direitos, até mesmo o direito à vida que a gente viu. Enfim, é isso. Leia, você chegou com o bonde andando. Bom dia. Depois você assiste ainda na gravação que eu estava te esperando para falar a respeito, que eu fui procurar o caso da mulher de Araraquara, né, ler o que tinha acontecido, e aí a gente falou um pouquinho sobre ele, tá? Certo. Mas isso matéria da quarta-feira, eu só quis retomar porque era a primeira oportunidade que eu estava encontrando com vocês depois da nossa conversa de quarta-feira. Eu não queria esperar até outra quarta para falar. Obrigada, viu, professora? Imagina. Agora a gente vai voltar a falar. Vocês estão vendo os slides, né, gente? Sim. Vamos, então, começar pela resolução do problema que a gente deu na aula passada sobre o João. Vocês se lembram disso? Gente, uma coisa importante. Tem um aluno da noite que ele não teve nenhuma aula presencial, então ele estava com dificuldade de entregar aquele exercício do pós-aula 4 e 5 que eu passei para vocês e passei para a turma da noite também, que vale ponto. Lembram-se que vocês tinham que entregar até quarta-feira, e eu recebi, nós falamos disso. Por conta dele, como eu vou abrir exceção, eu conversei com a Jaqueline, e para eu poder lançar os pontos, eu preciso lançar de todos os alunos de uma vez. Como eu vou abrir exceção para ele, eu vou abrir exceção para todo mundo numa questão de justiça. Quem ainda não entregou esse trabalho, pode me entregar até quinta-feira que vem, tá, gente? Aí entregou, não entregou, entregasse, porque eu não tenho como esperar mais do que isso, porque eu tenho prazo para lançar esses pontos. Então, até quinta-feira que vem, quem não entregou o trabalho da pós-aula 4 e 5, são duas questões da pós-aula 4, duas questões da pós-aula 5, por favor, o faça até quinta-feira que vem, prazo fatal. E eu estou abrindo exceção em razão dessa necessidade de atender uma situação diferenciada do aluno da noite, mas eu vou abrir, então, por uma questão de justiça para todo mundo. Tá bom, gente? Então, vamos lá começar a nossa aula revendo e corrigindo o exercício no qual o João propôs uma ação de revisão das cláusulas de um contrato de compra e venda de um imóvel que ele fez com a construtora XYZ. E aí, quando ele entrou com um processo, ele procurou o judiciário para questionar as cláusulas, para fazer revisão de algumas cláusulas de um contrato de compra e venda de um imóvel que ele fez com a construtora XYZ. Quando a construtora vem se defender no processo, ela alega que existe uma cláusula no contrato que determina que, se houvesse algum problema naquele contrato, o João e a construtora se valeriam da Câmara Privada de Arbitragem, de uma Câmara Privada de Arbitragem. Quando o juiz vê isso, ele, então, aceita esse argumento e sentencia sem julgar o mérito, ou seja, não entrando, não verificando a questão da revisão das cláusulas contratuais, dizendo que o processo deveria ser julgado pelo juízo arbitral. O João, então, recorre dessa sentença ao tribunal, alegando que no Brasil só existe jurisdição estatal, alegando também que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, então, que ele teria direito de
de que seu conflito fosse resolvido pelo Poder Judiciário. E aí a minha pergunta a vocês é: os argumentos do João devem ser acatados pelo tribunal, sim ou não? O que vocês me dizem? O que você acha, Daniel? Peraí. Quem quer falar o que acha? E aí, Marcelo? Eu estou tentando achar o artigo que fala especialmente sobre a Câmara de Arbitragem, por isso eu estou quieto ainda. Mas não, a lei prevê a Câmara de Arbitragem. E se as partes concordaram que a resolução da questão é lá, agora uma não pode quebrar o contrato buscando outra alternativa. Ele só poderia buscar a justiça se depois de proferida a sentença na Câmara de Arbitragem, ele constatasse que a Câmara não seguiu os preceitos que foram estabelecidos, não procurar a justiça para resolver o mérito. E a justiça também não ia resolver o mérito depois da sentença na Câmara de Arbitragem, ia só resolver essa questão processual. Eu só não estou achando o artigo que sustenta a minha alegação. E aí, alguém pensa diferente? Alguém tem alguma coisa para complementar? Daniel, você ia falar? Não, estava lendo mesmo. Quem mais? Mais opinião, gente. Estudante de direito tem que saber falar. Ninguém? Puxa vida. Vamos lá. Vamos analisar essa questão? Vocês viram, e a gente já falou acerca, e falamos na aula passada, de que existe essa discussão doutrinária acerca de arbitragem ser considerada ou não atividade estatal, certo? Tem uma parte da doutrina que entende que a arbitragem é atividade estatal, não, desculpa, jurisdicional. Eu falei estatal porque eu fui admitir outros alunos que estavam chegando e troquei as palavras. Mas volta aqui. A atividade jurisdicional, atividade de jurisdição. Então, uma parte da doutrina entende que a arbitragem é atividade jurisdicional. Afinal, vem para pacificar aí um conflito por opção das partes. E existe aquela parte da doutrina que entende que não é atividade jurisdicional porque a jurisdição é monopólio do Estado, uma vez que só o Estado pode forçar a pessoa ou a parte a cumprir a sua decisão. Independentemente da linha doutrinária adotada, se a arbitragem é considerada atividade jurisdicional ou não, isso não importa para a resolução do caso. Por quê, gente? Porque se vocês olharem no Código de Processo Civil, no artigo 3º, vamos abrir, artigo 3º do Código de Processo Civil. Diz assim, logo no comecinho do Código, artigo 3º, caput, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E no parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. E vocês veem que na legislação processual e na própria lei de arbitragem, o nosso sistema jurídico normativo prevê esse tipo de atividade de heterocomposição.
ainda que não seja fornecida pelo Estado, não faça parte da atividade do Estado, o Estado, através do seu legislativo, permitiu que a arbitragem acontecesse. E aí o que acontece, gente? Se a gente olhar lá, vamos combinar, olha no final do slide, está escrito V, artigo 337, inciso 10, C/C significa combinado com, artigo 485, inciso 7 do Código de Processo Civil. Vamos abrir esses artigos para a gente entender. 337, inciso 10, primeiro. Diz assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso 10, convenção de arbitragem. E foi o que a construtora fez. Ela mencionou na sua defesa, antes do mérito, ou seja, uma expressão que a gente utiliza preliminarmente, a construtora alegou a existência de uma cláusula compromissória arbitral. Disse: temos no contrato o estabelecimento de que qualquer discussão que se origine desse contrato vai ser julgada e decidida por uma câmara privada de arbitragem. Vamos lá para o artigo 485, inciso 7. Diz assim, o artigo 485 vai falar da sentença. E aí vai dizer: o juiz não resolverá o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Aqui no 485 vai falar dos casos em que o juiz vai extinguir o processo sem julgar o mérito, sem verificar o conteúdo do que está sendo discutido. Então, ele pode sentenciar, extinguir o processo sem julgamento de mérito. E uma das hipóteses previstas é que ele pode extinguir sem julgamento de mérito um processo quando observar a existência de cláusula compromissória arbitral, como aconteceu no caso aqui do João e da construtora. A simples menção à cláusula compromissória arbitral no contrato afasta o juízo do Poder Judiciário nesse momento de conhecimento, nesse momento de se aferir quem tem razão. Por quê? Porque as próprias partes optaram pelo juízo arbitral. Vocês vão se lembrar, gente, que a arbitragem ela é prevista no Código de Processo Civil. Existe uma lei de arbitragem que estabelece como esse procedimento vai acontecer. E só pode haver arbitragem no caso de se tratar de direito patrimonial disponível. Então, só pode as partes optarem por juízo arbitral se tratar de direito patrimonial disponível, mas é uma opção da parte. E se as partes no contrato fizerem esse acordo de que se valeriam de um juízo arbitral, como foi o que aconteceu no caso, não podem depois alegar que precisam se valer do judiciário e que essa matéria não pode ser afastada do judiciário. Ora, isso é uma faculdade que foi dada a elas, a parte, escolher, optar por arbitragem. Aliás, nós já falamos que nos casos práticos aqui no Brasil, a arbitragem ela mais acontece em casos que envolvam grandes transações financeiras,
empresas que vão fazer contratos uma com as outras de quantia muito vultuosa. Por quê? Porque é um serviço caro, é um serviço que é prestado de forma particular. Então, se as partes optaram por isso na elaboração do contrato, depois elas não podem alegar que não querem mais isso, tá? Isso é uma primeira resolução. Lógico que cada fase, conforme a gente vai aprendendo mais detalhes, a gente vai aprendendo a resolver com mais detalhes a questão também. Por enquanto, eu estou dizendo, dando essa resolução, o resultado não vai mudar. Mas mais para frente vocês vão ver que vocês vão ter condição de analisar esse mesmo problema sob outros aspectos também. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Ai, perdão. Eu comecei pelo exercício, mas vocês nem fizeram esse exercício, né, gente? Foi feriado semana passada, me perdoa. É isso que a gente estava meio perdido mesmo, bom, professora. Agora que caiu a Até ficha. colocamos Mas tudo bem, valeu. Foi por isso que ninguém Deu para respondeu. responder sem ter a matéria, fiquei contente. Oi, gente. Estou precisando pôr Rivotril na água. Não é possível, é muita turma. Nossa, que fora. Mas peraí. Sem problema, professora. Deixa Bebe a água. gente terminar esse trabalho valendo nota. Ai, gente, que fiasco. Mas vamos lá. Quando a professora der uma de louca, fala, tá, gente? Ó, vamos lá, então, no começo dessa aula. Aliás, eu não sei como vou fazer, gente, porque semana que vem... Peraí, deixa eu ver. Semana que vem já é a prova, né? Já é a revisão para... Não, já é a prova. Já é a prova. Isso que a gente ia conversar, acho que a senhora tinha falado, né? Queríamos conversar hoje sobre isso. Isso. Eu acho que o Carbone falou que a prova, pelo que eu anotei na aula dele, é de 27 a 30 que vai estar aberta. Semana que vem, que é 24. Não. Em relação ao Carbone, tem que ter revisão. Não, Marcela, é assim, ó, a gente vai disponibilizar a prova, todos os professores vão disponibilizar as provas dia 24, Tá certo. a partir das 14h. Eu me empolguei, achei que era 27. Dia 24, para vocês entregarem até dia 30, é isso? Isso, tá certo. Isso, certinho. Então, o que foi nos passado é que quem tem aula de sexta-feira teria, então, que fazer a revisão essa semana, porque na semana que vem, como já é a prova, não tem aula. Então, acho que nós vamos ter que mudar aqui a configuração e a prova de vocês não vai poder cair essa matéria de jurisdição. Professor, uma ideia. Não sei se todo mundo vai concordar. Terça-feira é feriado, né? Não sei, eu acho que ninguém iria trabalhar, né? Se fosse o caso, a gente faria na terça. O que a senhora acha? Ou todo mundo, depois, não sei, né? Colocar lá no grupo. E aí, eu acho gente? que é injusto com a professora fazer ela trabalhar no feriado. Essa foi boa. Obrigada, Marcelo. Alguém pensa na professora. Não, mas pra mim... Você não quer matéria, né, Marcela? Ah, entendi. Ó, às vezes eu já tiro para mim tentar dar conta de fazer alguma coisa. Não, assim... Só uma tentar ideia, pôr em gente. ordem. Na verdade, gente, para mim não teria problema dar essa aula na terça-feira, essa revisão na terça-feira, mesmo porque, assim, na verdade, mas eu encontro um obstáculo, vamos dizer, institucional. A minha aula não é de terça-feira, então eu não sei se eu
posso utilizar, por exemplo, porque assim, ó, essa ferramenta, ela é disponibilizada pela escola, né? Esse programa é disponibilizado pela escola, e eu não sei se eu posso agendar com vocês, por exemplo, outra reunião fora do horário de trabalho. De toda forma, Entendi. porque assim, esse programa foi baixado no meu computador, eu entro de acordo com o meu e-mail institucional e eu só tenho acesso a isso, a escola está pagando por essa plataforma, entende? Eu não sei se paga por acesso, eu não sei como é que funciona essa questão contratual da Croton, da Anhanguera, com a Microsoft, Professora, na disponibilização disso. Diga. também tem uma segunda opção, assim, que eu vejo que deve ser muito bom. É utilizar pelo Skype. Eu acho que todo mundo tem conta no Skype. Eu não. Ah, professora. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Hamilton. Mas tem uma outra opção também que a gente poderia pensar. Na quinta-feira à noite, eu vou fazer revisão com a turma da noite. Vocês conseguiriam entrar na quinta-feira à noite? Eu consigo. Sim, com dor no coração, mas sim. Eu também. Eu trabalho à noite, então não dá. Mas depois eu vejo a aula. Eu também. Eu acho que cria um monte de solução, ou melhor, um monte de problema paralelo que não necessariamente tem necessidade. Se a professora permite um pitaco, o conteúdo dessa aula de hoje, que em tese não vai dar para dar, são 13 slides. Se diluir em 2 ou 3 aulas, a gente não perde a matéria e não cria esse monte de problema, porque tem a questão aquela que a professora falou do Teams, tem quem trabalha à noite, na sexta-feira tem que ter a revisão. Parece que mais isso cria um problema tentar dar essa aula fora de hora do que simplesmente não ter agora e depois diluir o conteúdo. Então, gente, deixa eu pensar. É bastante matéria, gente, de hoje. E aí a questão da revisão é uma questão também obrigatória da gente fazer com os alunos. Então, vamos fazer o seguinte, vocês não vão ter prejuízo na matéria, porque depois da prova, logicamente, a gente volta a essa discussão aqui da jurisdição. Vocês são beneficiados, entre aspas, que nessa prova teria menos essa matéria e prejudicados no sentido que na próxima prova vocês vão ter também essa matéria, tá? Então tira dessa prova e vocês vão ser aferidos acerca dessa matéria na próxima prova. Então, na verdade, para vocês não vai haver prejuízo. Acho que... Peraí. O que acontece? Nos slides de revisão eu já preparei. São 83 slides. Fiquei com medo agora, professora. Meu pai. Tirando os 21 de hoje, vai sair 62 slides. Ô, louco. Olha lá, estou passando para vocês. Mas o professor Botelho também passou um livro de 70 páginas também. Cortou, Daniel. Fala de novo, por favor. O professor de Direito, Marcos, ele passa um livro de, se não me engano, 70 páginas para a gente ler também. Não deu para entender. Tá ouvindo agora? Melhor, mas não muito bem. 60 páginas que ele deu para a gente estar lendo. 80 páginas? 60. 60? Ah, tá.
Gente, vou contar para vocês uma coisa. Estudante de direito precisa ler mesmo, tá? E a gente precisa se acostumar com essa atividade da leitura e ela é o nosso dia a dia. Então, treinem enquanto vocês estão na graduação, porque quando chegar um processo super volumoso, com prazo, e vocês vão ter que dar resposta, vocês vão precisar ter essa leitura agilizada. Quando eu entrei no mestrado, eu sempre gostei de ler. Quando eu entrei no mestrado, teve muito aluno da minha sala que tomou um super susto, e isso foi difícil para todo mundo, para todos, porque de repente, em 4 dias, a gente tinha aula de sexta à noite e sábado de manhã. A gente tinha que ler aí obras de 600 páginas, por exemplo, nesse período, e não só ler, como fazer o fichamento da obra. Fazer o resumo da obra, capítulo por capítulo, à mão, porque o professor não aceitava digitado, porque ele dizia que a gente poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V entre a turma, então a gente tinha que entregar à mão esse fichamento aí de 500, 600 páginas por semana, a cada 4, 5 dias, por exemplo. Então, isso faz parte da rotina da gente. Sem mais delongas, pessoal, vamos começar a revisão, que é bastante coisa. E aí, se vocês quiserem, isso eu acho que não há impedimento nenhum, eu posso até passar o link da reunião também de quinta-feira à noite, se vocês quiserem entrar para ouvir o que a gente vai discutir aí na turma da noite. Eles avançaram um pouco mais na matéria, porque tiveram essa matéria de jurisdição. Então, a revisão deles vai ser mais longa que a de vocês. Mas, então, vamos começar. Tudo bem, gente? Sim. Tudo certo. Peraí, 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Fala, Leia. Tudo certo. Então, vamos lá, gente. A gente viu que o homem é um ser social, e daí, dessa sociabilidade humana, é natural que surjam conflitos, que surjam problemas. E aí, gente, como é que a gente soluciona esses conflitos da convivência humana? Nos primórdios da humanidade, a gente viu que a regra era a autotutela, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Deixa eu ativar o mudo no microfone, porque tem gente com o microfone aberto aqui. Então, a regra era a autotutela, ou seja, cada um fazia justiça com as próprias mãos. E aí vencia o mais forte. Havia, então, o que nós chamamos de imposição da vontade de uma das partes sobre a outra. Então, não havia realmente uma questão de barbárie. Era a força que definia quem tinha razão. Se havia um conflito de interesses, se 2 pessoas quisessem a mesma coisa ou tivessem os mesmos interesses, quem iria sair vencedor é quem era mais forte ou, no mínimo, mais esperto. Aí, gente, começa, então, a surgir isso. Nós estamos falando lá nos primórdios da humanidade. Regras de convivência social. Não estamos falando ainda em direito. Nós estamos falando em regras de convivência social. Não estamos falando em norma jurídica. Pensa lá na Idade da Pedra, tá? Só que a simples existência de regras não impede a existência de conflitos. Se fosse assim, a gente teria uma sociedade extremamente pacificada, porque nós vivemos num estado de direito em que existe uma normatização em sistema jurídico. Mas só existir normas não significa que elas sejam cumpridas por todos. E aí, então, aparece um primeiro conceito muito importante para a gente, que é o conceito de lide, que, segundo Carnelucci, aquele processualista italiano,
Lide se conceitua como um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Tem um conflito e as partes resistem. Ambos querem a mesma coisa. Existe uma pretensão, uma pretende uma coisa e a outra pretende outra, e ambos resistem, existe resistência. Então, lide tem essa definição de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E aí nós vimos o exemplo da Marta e do Carlos. Da Marta e o Carlos, um acidente de trânsito, lembram-se? Lógico, vocês vão lembrar que a Marta dirigia muito melhor que o Carlos, como toda mulher. Brincadeira à parte, mas o Carlos, imagina que o Carlos estivesse errado e aí ele bateu no carro da Marta. Se o Carlos desce do carro e vai conversar com a Marta, dizendo: me perdoa, senhora, eu avancei o sinal, eu estou errado, vamos resolver, eu quero te indenizar, quanto que eu te devo, vamos levar. Eles mesmos se resolveram ali, não houve conflito, não houve pretensão resistida, não houve lide. Agora, se de maneira diferente o Carlos disse: não, você bateu no meu carro, mulher. E aí a Marta diz: não, você é o culpado. Você precisa me indenizar. O que acontece aí? Acontece um conflito. Então, os dois estão resistindo, nós conseguimos enxergar aí a existência da lide, tá? E já falamos, então, que a maneira de resolver os conflitos foi evoluindo com o passar do tempo. A sociedade também evolui, as relações sociais também evoluem. Então, nesse princípio, que era a autotutela que vigorava, que era a regra, ela tinha algumas características, como quando a gente fala em autotutela, a gente vai pensar sempre que vai prevalecer a vontade de uma parte sobre a outra. Sempre vai haver um ganhador e um perdedor. Sempre vai haver a imposição da vontade de uma das partes em detrimento, em desfavor da vontade da outra parte. Na autotutela, como é justiça com as próprias mãos, a gente também vê como característica que não existe a figura de um terceiro imparcial. É o mais forte que vai fazer prevalecer sua vontade sobre o mais fraco. Hoje, com a evolução do tempo, com a evolução da sociedade, a gente sabe que a regra é a proibição da autotutela, a proibição da justiça com as próprias mãos. Essa é a regra. Então, inclusive no próprio Código Penal brasileiro, hoje ainda nós temos uma tipificação de crime caso a pessoa faça a justiça com as próprias mãos. Mas nós falamos, né, que isso é a regra. Existem situações excepcionais. Lembra do caso da raiz do vizinho que nós falamos em sala? Pode ir lá, se a raiz da árvore do vizinho invade o seu terreno, você pode cortar a raiz na parte do seu terreno. Isso é justiça com as próprias mãos, mas é autorizado pela legislação. Tá? Então, excepcionalmente, nós temos aí a previsão de autotutela. A regra é a proibição. E aí, a regra é a proibição da autotutela, e vocês vão ver que, com o passar do tempo, o Estado chama para si a responsabilidade de oferecer uma solução pacífica aos conflitos. Mas antes de surgir a figura do Estado, antes de surgir essa figura estatal da forma como conhecemos hoje, nós vemos aí que surge a figura do terceiro imparcial. Aí nós não estamos falando de um juiz como conhecemos hoje. Esse terceiro imparcial podia ser um sábio, um ancião, uma pessoa mais velha, que era consultada para ver pelas partes, para saber quem tinha razão. Lembram-se que demos o exemplo da Bíblia, de Salomão, que as mulheres que
discutiam quem era a mãe daquele bebê, chegaram à presença de Salomão e ele usa de sua sabedoria para definir quem é a mãe da criança, ele decide quem é a mãe da criança. Então, isso é um exemplo figurativo de como é que esse terceiro imparcial, esse terceiro que não faz parte da relação, foi trazido para essa situação conflituosa para decidir quem tinha razão. Então, aí, com o passar dos anos, com a evolução social, nós vimos aí que a sociedade começa a se valer da figura desse terceiro imparcial, tá? Que poderia ser as mais diversas pessoas que as partes escolhessem, que se chegassem para decidir. E aí a gente fala que nessa época não existe essa figura do Estado como falamos aqui, não, como vivemos hoje, como conhecemos hoje. Então nós estamos falando aí de uma justiça privada, nós não estamos falando de uma figura estatal, de uma figura do Estado. E aí, com o fortalecimento, continua a evolução da sociedade, com o fortalecimento da noção de Estado, como temos hoje, se fortalece também a noção de justiça pública. E aí, o que acontece? O Estado, então, fortalecido, chama para si a responsabilidade de oferecer resposta, de oferecer solução para os problemas, para os conflitos, já que ele proíbe as pessoas de fazerem justiça com as próprias mãos. O Estado, então, ele chama para si essa responsabilidade e ele acaba tendo o poder, dever. Então, ele não é só que ele pode solucionar o conflito, ele deve solucionar o conflito quando for provocado, justamente visando aí a pacificação social. E ele resolve esse conflito através da sua jurisdição, que é essa atividade estatal pela qual ele vai se valer de métodos e de um regramento processual para dar uma solução ao conflito. E aí também, gente, falamos acerca da separação dos poderes. Vocês se lembram que nós falamos que o Estado, como conhecemos hoje, ele nasce absolutista, ele nasce absolutista com a figura do rei podendo absolutamente tudo. E aí demos exemplo até do rei Luís XIV na França, que chegou tem uma frase famosa dele que dizia: o Estado sou eu. Então a figura do rei se confundia com a própria figura do Estado. E aí, quando nós temos aí os ideais iluministas que influenciaram a Revolução Francesa, a revolta da plebe, da burguesia, que deram ensejo à Revolução Francesa para opor os cidadãos ao Estado numa situação de limitação de poder, lembra? Através da supremacia da lei. Nessa época também Montesquieu já havia pensado na separação dos poderes. Por quê? Porque ele dizia que todo homem que tem o poder, não é qualquer homem, não é algum homem, todo homem que tem o poder tem a tendência de abusar dele, tende a abusar dele. Então, você colocar, como era na época absolutista, todo o poder na mão de um único soberano, na mão de um único rei, a tendência é que esse rei ou essa pessoa, esse governante, esse imperador, iria abusar desse poder que tinha.
Então, ele pensa no sistema de separação de poderes, que, na verdade, a gente já falou, são separação de funções, porque o poder é único, provém do povo, é uno, o poder é uno, separam-se as funções, mas, grosso modo, a terminologia utilizada é separação dos poderes. E a gente vê que ele pensou nessa separação dos 3 poderes, então, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, justamente para estabelecer uma divisão orgânica do poder, atribuindo funções a cada um deles, de maneira a evitar que houvesse o abuso de poder, porque aí esses 3 poderes formariam um sistema de freios e contrapesos para justamente barrar e evitar abuso. Então, falamos, inclusive, agora remetendo à aula de quarta-feira, que vocês viram, inclusive, que daquelas MPs emitidas pelo presidente da República, uma delas já foi julgada ontem pelo plenário, ontem não, antes de ontem, na própria quarta-feira, pelo plenário do Supremo, e o Supremo, mais uma vez, reconhece no seu julgamento a autonomia dos estados para emitir regras de isolamento e de saúde pública, reconhecendo a competência constitucional dos estados enquanto entes federativos e em relação à União, a competência que a Constituição dá aos estados, nesse caso de direito à saúde, é concorrente com a da União. Então, a União edita a regra geral e os estados suplementam esse regramento de acordo com a sua realidade local. E o Supremo, então, o que ele fez? Quando ele reconhece a autonomia dos estados, quando ele é provocado por conta de um ato do presidente da República, ele vem fazer sua função de freios e contrapesos, tá? Para evitar abusos. Não, isso acontece não só em relação ao poder executivo, mas também em relação ao poder legislativo e ao próprio poder judiciário. Quando um desses poderes tende a abusar ou comete abuso de sua função, o outro poder vai fazer a sua função de restabelecer o equilíbrio, então, freios e contrapesos. Ufa! Então, por conta disso, surge essa separação de poderes e a função do poder judiciário, tipicamente, é julgar os fatos, julgar os conflitos que lhes são trazidos, pacificar, portanto, a relação entre as partes, pacificar a sociedade, né, oferecer essa resposta, essa tutela jurisdicional, dando a solução do conflito, fazendo essa figura do terceiro imparcial que vai decidir acerca de quem tem razão naquele conflito que lhe foi trazido. Essa é a sua função típica. E aí a gente viu, e a gente ia começar a destrinchar um pouco mais a questão da jurisdição, que é um conceito presente no processo, tanto no processo civil quanto no processo penal. Vocês vão ver que justamente se define como essa atividade mediante a qual os juízos estatais examinam essas pretensões resistidas e resolvem os conflitos, tá? Então, é através da jurisdição que o Estado presta a tutela jurisdicional. Significa o quê? É através da jurisdição que o Estado oferece essa resposta, essa solução aos conflitos que lhes são trazidos. E aí a gente viu também, gente,
que o processo é um instrumento para a concretização de direitos materiais. Quando a gente fala em direito processual, a gente tem que lembrar, e não só em direito processual, mas o nosso direito, o nosso sistema jurídico brasileiro sofreu muita influência do direito romano. E no direito romano, eles tinham alguns ditados que nós chamamos de brocardos latinos, e que vem agora, então eu trouxe um deles para vocês que tem a ver com a nossa aula, que vem bem ao encontro daquilo que falamos. Então, diz assim o brocardo: ubi homini ibi societas ibi jus. Onde está o homem, está a sociedade. Lembra-se, o homem é um ser eminentemente social. E onde está a sociedade, está o direito. Por quê? Porque dessa convivência social surge a necessidade de regramento, de normatização das condutas, justamente visando o quê? O bem comum, a paz social, evitar ao máximo os conflitos que são naturais da convivência humana, tá? E o processo, então, é um método pelo qual o Estado, no exercício dessa sua atividade jurisdicional, resolve a lide, resolve o litígio. Ele, então, vai atuar como Estado juiz sempre que provocado. E dentro de um processo, nós temos alguns sujeitos. Nós já falamos a respeito do sujeito do processo, dos sujeitos do processo que nós vamos encontrar. Por exemplo, o juiz, que é quem vai fazer essa figura, quem faz o papel do Estado na solução do conflito. Existem também os auxiliares da justiça. Nós temos as partes, e aí nós falamos das partes, autor e réu, ou requerente e requerido. São terminologias diferentes, mas sinônimas, autor e réu, requerente e requerido. E seus respectivos advogados. Nós vimos que para estar em juízo é preciso ter capacidade postulatória. E isso quem tem são os advogados. A regra é que para estar em juízo, nós precisemos de capacidade postulatória. Essa é a regra. Excepcionalmente, como no juizado de pequenas causas, ou mesmo numa ação constitucional conhecida de vocês, chamada habeas corpus, aí qualquer um pode impetrar um habeas corpus em favor de outrem. Mas isso é exceção. A regra é que para estar em juízo é preciso estar representado por alguém que tenha capacidade postulatória, e esse é o advogado. Nós vimos, gente, que existia uma dicotomia e uma discussão acerca da importância do direito material e do direito processual. E também vimos que na hora que o juiz vai decidir, ele precisa estar atento tanto ao direito material quanto ao direito processual. Vamos voltar ali no caso do Carlos e da Marta. A Marta procura o judiciário porque ela entende que tem direito a ser indenizada, a indenização pelos danos materiais que ela sofreu. E aí a gente vai ver que no Código do Civil e na própria Constituição, a gente vê a questão de aquele que sofre dano ou aquele que causa dano a outrem tem o dever de reparar esse dano. Então, essa norma do Código Civil, por exemplo, nos traz o direito material, o direito da Marta ser indenizada, o dever de Carlos indenizar Marta. Isso é o direito material. Mas como é que ela chega, de fato, a essa indenização? Como ela vai receber, de fato, essa indenização? Ela precisa procurar o Poder Judiciário, ela vai entrar com uma ação para poder receber essa indenização.
para que o judiciário reconheça que ela tem razão e determine, portanto, o pagamento dessa indenização. E esse caminho que o processo vai seguir é tratado, é determinado pela lei processual. Então, portanto, para definir o caso concreto, para fazer efetivar, fazer valer o direito de Marta, o juiz precisa observar tanto a norma do direito material quanto a norma do direito processual. Ambas são instrumentos, ambas são importantes. A norma processual, a regra do processo, existe justamente para concretizar a norma de direito material. É a norma processual que vai fazer acontecer a norma do direito material no mundo real. Tá, gente? E aí, então, nós já vimos a questão do Poder Judiciário exercer a atividade de pacificação social e vimos que existem métodos para solucionar os conflitos que se originam da convivência humana. Dentre esses métodos, prestem atenção nessa palavra, método, de solução de conflito, nós podemos fazer duas subdivisões. Alguns métodos, uma subdivisão, né, na verdade. Um dos tipos de método utilizado para a solução do conflito é o que chamamos de autocomposição. E outro tipo de método de solução de conflito nós chamamos de heterocomposição. Na autocomposição, que pode acontecer dentro de um processo, dentro de uma ação, e também fora de um processo, fora da atividade jurisdicional, nós temos a autocomposição. E aí, quando a gente falar em autocomposição, gente, a gente vai lembrar que o nosso próprio Código de Processo Civil prevê logo no seu artigo 1º, logo nos seus primeiros artigos e também no artigo 334, ele incentiva os métodos de autocomposição. Ele incentiva que as partes encontrem a solução para o seu problema. Ele incentiva o acordo entre as partes. Então, assim, uma palavra para vocês lembrarem, para vocês vincularem a questão da autocomposição é a palavra acordo, tá? Então, a gente vê aí que dentro da autocomposição, nós temos como método de solução de conflito a conciliação e a mediação, por exemplo. E a mediação e a conciliação, ambas podem acontecer dentro do processo, como a gente vê no próprio artigo 334 aí, que prevê a ocorrência, a realização da audiência de tentativa de conciliação ou de mediação, ainda na fase postulatória, ou seja, ainda no começo do processo, ou ela pode acontecer fora do processo. Nós vimos que existem câmaras privadas de conciliação e de mediação, que é um serviço particular que as partes podem optar por procurá-lo ao invés de bater as portas da justiça, de bater as portas do judiciário para resolver sua questão. Então, lembram-se no caso do Carlos e da Marta? Existe aí um conflito, mas aí eles conversam, olha, que tal se a gente procurasse uma câmara privada para solucionar nosso problema? Eles poderiam se valer de uma câmara privada de conciliação para que esse terceiro imparcial, essa figura neutra, os ajudasse a construir um acordo. No entanto, gente, é importante que vocês pensem o seguinte: tanto na conciliação
quanto na mediação, o acordo, a solução, a resolução do conflito é construída pelas próprias partes. Então, existe aí o que nós chamamos de vontade das duas partes na solução do conflito. O terceiro, essa figura neutra, vai ajudá-los a encontrar a solução. No entanto, os terceiros não impõem sua vontade às partes. São as partes que vão chegar a uma solução, a uma resolução do seu conflito, tanto fora quanto dentro no processo. A essência é a mesma. Nós vimos também que a conciliação normalmente é utilizada em situações como do Marta e Carlos, em que as pessoas não tinham um relacionamento anterior e nem vão ter um relacionamento posterior, não envolve aí relações afetivas. Então, o conciliador pode até propor, sugerir soluções. Ele pode, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Utilizando métodos de conciliação. Já o mediador, não. O mediador, ele tem como objetivo primordial restabelecer o diálogo entre as partes, restabelecer um relacionamento um pouco mais saudável entre as partes, porque normalmente as questões que envolvem mediação envolvem aí essa relação pessoal, afetiva, que já existia antes da questão e que provavelmente vai continuar existindo depois que o processo ou a solução for definida. Pensem o seguinte, gente, imagina uma situação de uma separação, de um divórcio ou de uma dissolução de união estável em que o casal tenha filhos. Tenha filhos e tenha bens. Eles estão brigando por conta dos bens, eles estão brigando por conta de tudo, mas ainda que se separem, deixem de ser um casal, para sempre eles vão ser pai e mãe daquelas crianças, por exemplo. Então, é importante que exista um mínimo de diálogo saudável entre eles, para o bem dessa relação que vai existir para o resto da vida. Então, nesse caso, a técnica utilizada para a autocomposição é a mediação. E aí o mediador não pode propor solução, sugerir solução. Sempre o seu objetivo vai ser restabelecer o diálogo entre as partes, mas tanto na conciliação quanto na mediação, das duas formas, ainda que o conciliador possa sugerir, ele não decide, nem o mediador decide. Quem decide sempre são as partes. A autocomposição, lembrem-se, acordo, construção da resolução da questão pelas partes, ainda que auxiliadas, ajudadas por um terceiro imparcial, que uma figura neutra, que seja aí o conciliador ou o mediador. E aí nós temos, gente, a heterocomposição. Na heterocomposição, o resultado ele é imposto por um terceiro. Nós temos, então, como método de solução de conflito, a heterocomposição, método esse em que um terceiro imparcial impõe sua vontade, substitui a vontade das partes pela sua decisão. E nessa heterocomposição, nós temos a figura do juiz do Estado, nessa prestação de tutela jurisdicional, ou ainda a figura do árbitro, se as partes optarem pela arbitragem, naqueles casos em que se tratar de direito patrimonial disponível e elas quiserem se valer do juízo arbitral ao invés de procurar o Poder Judiciário, ao invés de se valer da Justiça. E aí nós vimos, então, que a arbitragem hoje é uma técnica expressamente autorizada pela legislação brasileira,
existe uma lei de arbitragem, existe menção e reconhecimento dessa técnica no próprio Código de Processo Civil, então as partes podem optar por um juízo arbitral se o seu conflito se tratar de direito patrimonial disponível. Isso é muito importante, gente. Então, são só nas causas que tratem de direitos patrimoniais disponíveis que as partes têm a opção de se valer da arbitragem. Por exemplo, no caso desse casal aí que está se separando, nós temos situações que envolvem direitos indisponíveis. Então, uma situação de direito de família não pode ser suscetível de decisão por juízo arbitral, tá? Só exemplificando. E aí, então, temos um quadro resumo, né, das formas históricas de solução de conflito. Então, como a gente pode solucionar os conflitos? Como é que aconteceu essa evolução das formas de resolução de conflito? A gente viu que no começo, nos primórdios da humanidade, nós tínhamos aí a barbárie, a força, e então, para resolver o conflito, era a justiça com as próprias mãos, era a autotutela, prevalecia a vontade do mais forte ou do mais esperto. Depois a gente segue com a questão, surge aí, evolui a sociedade e surge a autocomposição. As partes vão chegar num acordo, vão construir uma solução, e aí surge a figura do terceiro imparcial. Nós temos ainda hoje, no caso da autocomposição, a mediação e a conciliação. Nós temos, no caso de a heterocomposição, a arbitragem e o processo. Mediação e conciliação também podem acontecer dentro do processo, como a gente viu, ou fora dele, tá? E aí a gente vai falar numa terminologia que vocês vão ver muito na vida de vocês, que é chamado meios alternativos de resolução de conflitos. Então, se a gente fala meios alternativos ou meios adequados de resolução de conflito, é porque existe um meio tradicional. Qual é o meio tradicional? É a procura do judiciário, é a justiça decidir pacificar a lide. A regra, então, o meio tradicional de solucionar um conflito, a pessoa que tem o direito violado, ela vai procurar o judiciário para que ele lhe dê uma solução à sua questão. Esse é o meio tradicional. Mas a gente, hoje, de acordo com a evolução da sociedade, só tem esse meio para resolver os conflitos? Não, nós temos meios alternativos de resolução de conflitos, entre os quais mediação, conciliação e a própria arbitragem, como vimos. A mediação e a conciliação, elas podem acontecer fora do processo, com um meio alternativo ao Professora, tem processo. intervalo hoje? Já passou, não? Tem intervalo, sim, Nilda. Eu ia terminar o assunto para a gente poder... Pode ter certeza que eu estou cansada de falar, minha garganta está seca, só não queria interromper o raciocínio. Mas, tá, desculpa, eu pensei que a professora tinha esquecido, por isso que eu falei. E aí, a gente viu que coexistem esses meios alternativos de solução de conflito com o meio tradicional. A gente vê que hoje a forma de resolver o conflito existe tanto esses meios alternativos, que são meios que a gente pode utilizar fora da justiça, como os meios, como o meio tradicional, que é a atividade jurisdicional, justamente porque o Estado chamou para si a responsabilidade
de pacificar os litígios, dar uma resposta às partes, porque ele proibiu a autotutela como regra. Então, quando ele diz, você não pode fazer justiça com as próprias mãos, a pessoa vira, então, me dê a solução, porque nós temos um conflito aqui, tá? Vamos passar para o intervalo, então, 15 minutos, e aí a gente já volta.